O domingão é de preparação para o duelo diante do Mirassol, mas a gente fala sobre isso na sequência porque começou a primeira rodada do retorno, ou 20ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí tivemos vitória do Ceará para cima do Red Bull Bragantino por 1-0, vitória do Fluminense 2-1 para cima do Fortaleza, empate entre Sport e São Paulo, empate entre Vitória e Juventude e vitória do Bahia sobre o Corinthians, fora de casa, hein? Os 5 jogos desse sábado. Neste domingo temos Atlético Mineiro e Grêmio, Santos e Vasco, Internacional e Flamengo, Botafogo e Palmeiras. E amanhã, fechando a rodada, 8 horas da noite em Mirassol e Cruzeiro. O Flamengo é o primeiro colocado, com 18 jogos, 40 pontos. Cruzeiro em segundo, com 19 jogos, 37 pontos. Palmeiras em terceiro, 17 jogos, 36 pontos. O Bahia, quarto colocado, com a vitória sobre o Corinthians, 18 jogos, 33 pontos. Botafogo, que joga contra o Palmeiras neste domingo, tem 17 jogos e 29 pontos. E o São Paulo fecha o G6 com 29 pontos em 20 partidas na zona de rebaixamento. Vasco, Juventude, Fortaleza e Sport Recife. O Cruzeiro, então, precisando da vitória. Depois de 2 tropeços em casa, o Cruzeiro vai ter que recuperar mais pontos aí, atuando fora de casa. E diante de um adversário que é muito forte na Série A, nos seus domínios, hein? A campanha do Mirassol em casa tem 18 pontos conquistados em 8 jogos, 5 vitórias e 3 empates. Não perdeu em casa a equipe do Mirassol na Série A do Campeonato Brasileiro. O treinamento do Cruzeiro à tarde, técnico Leonardo Jardim vai definir a equipe e os substitutos aí de William, Romero, Christian e também Kaique. Do Kaique é o Cauã Prates. Na lateral direita, o William, a tendência de Jonathan Jesus. Aí no meio, vamos ver 3 jogadores aí para 2 vagas, Matheus Henrique, Eduardo e o Wallace. Se o Matheus Henrique não começar, é a questão de muito tempo sem entrar de cara, desde aquele dia 9 de abril, quando o Cruzeiro foi derrotado pelo Muxuque Runa. Ontem a gente trouxe informação sobre muito jogador sendo oferecido para o Cruzeiro. Todo mundo sabe que o Cruzeiro busca 2 atacantes. Luiz Sinisterra, negociação aí totalmente favorável ao Cruzeiro. E o outro nome, muitos jogadores sendo oferecidos, mas claro, dentro do mapeamento do Joaquim Pinto, gerente de scouting, o Cruzeiro tem alguns nomes aí e vem conversando com estes nomes até bater o martelo e fecha a preparação na tarde deste domingo. Depois o Cruzeiro segue de voo fretado para Mirassol, o jogo na segunda-feira fechando a rodada às 8 horas da noite. O Cruzeiro que jogou diante do Palmeiras na sexta-feira, jogadores retornaram e neste domingo vamos ver se eles estarão à disposição aí do profissional, incluindo o zagueiro Bruno Alves. Por quê? O Cruzeiro tem uma possibilidade real de Jonathan Jesus começar ali como um lateral direito ou um terceiro zagueiro. Aí tem que ver qual que é a ideia do técnico Leonardo Jardim. Mas sem o William e sem Fagner, o Jonathan Jesus é o favorito para jogar na função. Com isso, tendo o Fabrício Bruno, Vidalba e o Jonathan começando, apenas o Gamarra ficaria de opção para a zaga. E aí tem uma possibilidade do Bruno Alves ser acionado para este compromisso diante da equipe do Mirassol e talvez até de passar a frequentar o profissional, o zagueiro que, repito, foi muito bem recomendado pelos amistosos que fez com a Seleção Brasileira Sub-20 no Paraguai. O Brasil venceu a seleção paraguaia por 2 vezes, o Bruno Alves foi titular nos 2 jogos, inclusive marcou gol em um destes amistosos. Então vamos aguardar a confirmação depois do treinamento da tarde deste domingo. O técnico Leonardo Jardim que tem dúvidas aí no meio campo, porque não tem Romero, não tem Christian, para a vaga do Kaique joga o Cauã Prates,
para a vaga de Romero e Christian, ele tem as opções de Matheus Henrique, Eduardo e até mesmo Wallace. O restante do time não deve ter nenhum problema, nenhuma alteração. Cássio, Fabrício e Vidalba na dupla de zaga, o Lucas Silva é titular no meio campo, Wanderson, Matheus Pereira e Caio Jorge. Aí fica a questão, o Jonathan joga como um lateral? Na outra, o Cauã. Lucas Silva com quem? Com Eduardo e com Wallace. Ou com Wallace, melhor dizendo. Eduardo como volante e Matheus Henrique do Christian. Ou o Eduardo do Christian e o Wallace tendo uma chance de começar depois de muito tempo, até porque o Matheus Henrique não inicia uma partida desde aquele dia 9 de abril, né? O duelo diante do Muxuquiruna. Então, isso o Leonardo Jardim vai definir neste último treinamento na tarde deste domingo, na Toca da Raposa 2, e depois vamos acompanhar como será a chegada do Cruzeiro lá em São José do Rio Preto. O Cruzeiro vai de voo fretado até São José do Rio Preto, fica pertinho de Mirassol. A hospedagem do Cruzeiro será em São José do Rio Preto e o jogo então na segunda-feira. Sobre reforços, Luiz Sinisterra, a próxima atualização que a gente vai trazer é só o dia que ele chegar a Belo Horizonte para finalizar os exames médicos, assinar contrato e ser anunciado como jogador do Cruzeiro, e aí é aguardar quem o Cruzeiro vai ter como outra opção para o setor ofensivo. Já comentamos sobre isso aqui, muito nome sendo oferecido, e aí é aguardar quem vai avançar, né? Porque se formos falar aí de nomes sendo oferecidos o tempo todo, a gente vai passar uma grande lista e aí começa aquele monte de especulação. Mas é fato que, além do Sinisterra, o Cruzeiro vai buscar mais um